Larissa Oliveira e seja bem-vindo ao canal Facilita Aí. E caso você ainda não tenha se inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho aí no seu smartphone para receber notificações quando forem publicados novos vídeos. Na aula de hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre deflexão em vigas e eixos e nesta videoaula você irá aprender quais os principais métodos empregados para determinar inclinações e deflexões em vigas e eixos e também a obter a equação diferencial da curva de deflexão básica de uma viga a partir do método da integração. Então vamos começar a nossa aula. Na prática, existem três métodos analíticos que são comumente empregados para determinar inclinações e deflexões em vigas. O primeiro método é o método da integração. O segundo, o método que utiliza funções de singularidade. E o terceiro é o método da superposição. Eu gostaria de chamar aqui a atenção de vocês para o método que utiliza funções de singularidades, porque ele simplifica bastante a determinação de inclinações e deflexões em vigas, em qualquer ponto da viga. E nós vamos ver esse método com mais detalhes nas próximas videoaulas. Então agora vamos obter a curva de deflexão de uma viga a partir do método da integração. Para fins de discussão, considere aqui uma viga que está engastada no ponto A, submetida a um carregamento concentrado P em sua extremidade livre B. Quando esse carregamento P é aplicado sobre essa viga, ela tende a se deformar longitudinalmente, assumindo a forma da curva aqui indicado em vermelho, que é o que nós chamamos de linha elástica. O nosso sistema de coordenadas está fixo aqui no engaste, que é o ponto fixo, onde x é positivo para a direita e y é positivo para cima. O eixo z é positivo para fora do quadro. Bem, vamos observar aqui a figura A, que traz mais detalhes dessa curva da linha elástica. Só que antes nós precisamos levar em consideração duas hipóteses, que nós já falamos sobre ela na nossa última videoaula. A primeira hipótese ou consideração é que o plano XY é o plano de simetria da viga. A segunda consideração é que todas as cargas que atuam nessa estrutura estão atuando nesse plano de simetria. Feito isso, vamos olhar com mais detalhes a figura A. Na figura A, esse V aqui corresponde à deflexão, ou seja, é o deslocamento na direção de Y para qualquer ponto aqui no eixo da viga. E, para obtermos a curva de deflexão dessa viga, é muito importante nós expressarmos a deflexão em função da coordenada x. Aqui, ainda nessa figura, que traz mais detalhes sobre a linha elástica da viga, eu indiquei aqui dois pontos, o ponto M1 e o ponto M2. Observe que o ponto M1 está localizado à distância x em relação ao eixo Y, enquanto o ponto M2 está localizado à distância x mais dx também em relação à origem do nosso sistema de coordenadas. A deflexão no ponto M1 é V, enquanto a deflexão no ponto M2 vai ser V mais dV. À medida em que nos movimentamos do ponto M1 para o ponto M2, ou seja, dx é o incremento na distância, enquanto que esse dV aqui vai ser um incremento na deflexão. À medida, é claro, que nos movemos do ponto M1 para o ponto M2. Uma outra informação relevante para esse problema é que quando a viga é sujeita a esse carregamento e sofre essa deformação, ela não somente deflete ou sofre deflexão, mas também rotaciona, surgindo aqui uma outra variável que é o ângulo de rotação. Que para o ponto M1 esse ângulo de rotação é θ e para o ponto M2 esse ângulo de rotação vai ser θ mais dθ, onde dθ é o incremento no ângulo de rotação. E esse ângulo de rotação é o ângulo formado entre o eixo x e a tangente aqui, a curva de deflexão. Bem, observe aqui que eu tracei também duas retas que são perpendiculares
as tangentes que passam no ponto M1 e a tangente que passa no ponto M2. Essas duas normais aqui se encontram em um ponto chamado aqui de olinha. Quem é a olinha? Olinha é o centro de curvatura, onde essas duas perpendiculares se interceptam. A distância desse centro de curvatura olinha até a curva da linha elástica é chamado de ρ, ou raio de curvatura, que nós já vimos também na nossa última videoaula. Bem, ds aqui na nossa figura nada mais é do que a porção da linha elástica compreendida entre os pontos M1 e M2. E dθ aqui vai ser o ângulo entre essas duas normais. Sabendo disso, vamos falar um pouco sobre a inclinação dessa curva de deflexão. Do ponto de vista matemático, essa inclinação nada mais é do que a primeira derivada dv dx da equação matemática para a deflexão. E do ponto de vista geométrico, a inclinação dessa curva aqui, ela vai ser a relação entre o incremento na deflexão dividido pelo incremento na distância. Ou seja, vai ser dv sobre dx e como dv e dx são muito pequenos, infinitesimalmente pequenos, nós podemos admitir que dv e dx pode ser aproximado pela tangente do ângulo de rotação, ou seja, pela tangente de θ. Então vamos escrever isso aqui. A tangente do ângulo de rotação vai ser igual à derivada da deflexão com relação à coordenada x. De igual modo, eu posso obter relações para o seno e para o cosseno. Vou chamar isso aqui de equação 1. O seno de θ vai ser igual. Nós vamos ter aqui o dv dividido pelo ds. Equação 2. E o cosseno do ângulo de rotação θ vai ser igual ao dx dividido pelo ds. Estou aplicando somente as definições de seno, cosseno e tangente aqui nessa figura, né, que traz mais detalhes aí da curva da linha elástica. Bem, da matemática elementar, nós vimos também que o comprimento desse arco ds aqui pode ser dado pelo produto do raio pelo ângulo. Em termos matemáticos, ds vai ser igual ao raio de curvatura vezes o ângulo. Bem, aqui é importante eu falar algumas informações adicionais para prosseguirmos com os cálculos. Estruturas reais, como é o caso de edifícios, automóveis, navios e também aeronaves, elas sofrem pequenas variações quando solicitadas em serviço. Consequentemente, a curva de deflexão aqui ela tende a apresentar pequenos ângulos de rotação ou ângulos de inclinação muito pequenos. Além disso, as deflexões também tendem a ser pequenas e as curvaturas também muito pequenas. Isso nos possibilita fazer algumas considerações matemáticas. Ora, se esse ângulo de rotação é muito pequeno, né, se o θ é muito pequeno, nós temos o seguinte: para θ aproximadamente igual a zero, o cosseno de θ vai ser aproximadamente igual a 1. Com isso, se nós substituirmos aqui na equação 3, 1 vai ser igual a dx sobre ds, de onde nós tiramos que dx vai ser igual a ds. Vamos chamar isso aqui de equação 5. De igual modo, para θ aproximadamente igual a zero, nós podemos obter uma outra relação matemática para a tangente. Para θ aproximadamente igual a zero, a tangente de θ vai ser aproximadamente igual a θ. Substituindo aqui na equação 1, nós temos que θ
vai ser igual a dv dx. Equação 6. Bem, agora nós vamos pegar essa equação 6 e vamos derivar ambos os lados dessa equação. Vamos lá. Tudo isso em relação à coordenada x. Derivando em relação a x, dθ dx vai ser igual derivada de segunda ordem da deflexão com relação à coordenada x. Vamos chamar isso aqui de equação 7. Então, observe aqui que nós conseguimos aqui uma relação entre a inclinação e uma equação aqui diferencial da deflexão. Bem, da equação 4, nós vamos isolar aqui o nosso raio de curvatura. Vamos lá. Raio de curvatura vai ser igual a ds sobre dθ. Equação 8. Agora vamos obter o inverso do raio de curvatura. 1 sobre ρ vai ser igual a dθ sobre ds. Equação 9. Mas nós vimos que ds é igual a dx pela equação 5. Então vamos substituir aqui. 1 sobre ρ vai ser igual a dθ sobre dx. Então observem que na equação 7 e na equação 10 eu tenho uma relação. Na verdade, eu tenho duas equações matemáticas que relacionam a inclinação com a coordenada x. O que eu posso fazer? Eu posso igualar essas expressões matemáticas. Vamos igualar a equação 7 com a equação 10. Então, nós ficamos que 1 sobre o raio de curvatura vai ser igual à equação, a derivada de segunda ordem da deflexão com relação à coordenada x. Vamos chamar isso aqui de equação 11. Então, aqui nós conseguimos relacionar a curvatura da viga com a sua deflexão. E essa equação aqui, ela é válida para qualquer material, desde que esse material esteja sendo submetido a pequenas rotações. Bem, nós vimos na aula passada, nós aprendemos a obter na aula passada uma equação que relaciona o momento fletor interno com a curvatura de uma viga. E para materiais homogêneos que têm um comportamento linear, nós chegamos à seguinte expressão para o raio de curvatura com o momento. 1 sobre ρ vai ser igual ao momento fletor interno sobre o módulo de elasticidade longitudinal vezes a inércia. Nós chegamos nessa expressão matemática. Então, observe que na equação 11 e na equação 12, nós temos uma relação matemática para o inverso do raio de curvatura. Vamos igualar essas expressões aqui matemáticas. Igualando a equação 11 com a 12, a derivada segunda da deflexão com relação à coordenada x vai ser igual ao momento fletor interno sobre o módulo de elasticidade vezes a inércia. Lembrando que essa parcela aqui corresponde à rigidez da flexão da viga e ela é constante para vigas prismáticas. No caso de vigas não prismáticas, ela tende a variar conforme a coordenada x. Então aqui nada mais é do que a equação diferencial da curva de deflexão básica de uma viga. E a partir dessa equação aqui, nós conseguimos chegar a outras equações adicionais. Como? Primeiramente, vamos multiplicar ambos os lados da equação por essa rigidez da flexão. Aí nós vamos chegar às seguinte expressão matemática. E vezes I vezes derivada segunda da deflexão com relação à coordenada x vai ser igual ao momento.
Agora vamos derivar uma vez essa equação 14 aqui. Também com relação à coordenada x. Derivando uma vez, E vezes I, vezes derivada segunda da deflexão com relação a x, é igual a derivada do momento com relação a x. Derivamos ambos os lados com relação a x. Equação 15. Mas, quem é essa parcela aqui? Isso daqui nada mais é do que a equação do esforço cortante. Então, vamos reescrever aqui a nossa equação 15 da seguinte forma. Isso daqui vai me dar a derivada terceira da deflexão. E eu posso reescrever da seguinte forma. Equação 16. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos derivar a equação 14 duas vezes. Vamos lá. Derivando duas vezes a equação 14. E vezes I vezes derivada segunda da deflexão com relação a x vai ser igual a derivada segunda do momento com relação à coordenada x. Equação 17. Quem é essa derivada segunda aqui do momento? Essa derivada aqui vai nos fornecer a equação do carregamento com sinal negativo. Então, nós podemos reescrever essa equação aqui da seguinte forma. Isso daqui vai nos fornecer uma derivada quarta. Então, vamos reescrever a equação 17. Derivada quarta da deflexão com relação a x vai ser igual a menos que equação 18. A equação 14, 16 e 18, elas podem ser reescritas de uma forma mais simples, utilizando as convenções que eu vou anotar aqui. Vamos chamar de V', V1, por assim dizer, a derivada primeira da deflexão com relação a x. Vamos chamar aqui de V2', a derivada de segunda ordem da deflexão com relação a x. V3', seguindo esse raciocínio, vai ser igual a derivada terceira da deflexão com relação a x. E V4 vai ser igual à derivada quarta da deflexão com relação a x. Agora nós podemos reescrever. Vamos começar aqui pela equação 18. I, no caso aqui vai ser V4 igual menos Q. Equação 19. Agora a equação 16. Estamos reescrevendo aqui em ordem decrescente das derivadas. I, V3 igual a V. Equação 20. E por último, a equação 14 que nós vamos reescrever aqui. I, V2 igual ao momento. Equação do momento. Esse conjunto de equações aqui também são conhecidas de uma outra forma. A equação 19 também é conhecida como equação do carregamento. A equação 20 como equação da força de cisalhamento. E a equação 21 como equação do momento fletor. Esse conjunto de equações é utilizado para determinar as inclinações e deflexões em qualquer ponto de uma viga. E é utilizado também na solução de muitos problemas.
O método geral, ele consiste basicamente em integrar essas equações e determinar os valores de cada uma das constantes de integração que são geradas após a integração de cada uma delas, tá? E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando, eu começo a partir de qual equação? A escolha da equação vai depender bastante do teu problema, mas o que eu posso te adiantar no momento é que, se você escolhe começar da equação 19, que é a do carregamento, você terá que integrar 4 vezes para encontrar a deflexão e, portanto, terá que solucionar 4 constantes de integração. Por outro lado, se você escolhe solucionar o teu problema a partir da equação do momento fletor, você terá que integrar somente 2 vezes para determinar o valor da deflexão e depois você só terá que solucionar 2 constantes de integração. Falando um pouco sobre essas constantes, elas são determinadas a partir de condições conhecidas relativas às inclinações e deflexões. E dessa forma, nós temos basicamente 3 tipos de condições, de categoria de condição. A primeira categoria diz respeito às condições de contorno, que são impostas à estrutura por meio dos vínculos, ou seja, dos diferentes tipos de apoio que tem na estrutura. A segunda condição são as condições de continuidade, que estão relacionadas basicamente aos diferentes tipos de carregamento que atuam na estrutura. E a terceira condição é a condição de simetria, que, como o próprio nome diz, está relacionado à simetria da estrutura. Isso nós veremos com mais detalhe na resolução de exercícios. Mais uma informação relevante às condições de contorno é que, se a sua estrutura ela é estaticamente determinada, existem basicamente 3 tipos de vigas a serem solucionadas para valores de inclinação e deflexão. São elas: vigas biapoiadas com balanço e vigas em balanço. Então, nossa videoaula ela está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o seu like aí no vídeo, escrevam nos comentários suas dúvidas e também sugestões para o canal e para a produção de conteúdos e te aguardo na nossa próxima videoaula.